Aqui com a validação de dados, sempre que eu selecionar, ele vai atualizar automaticamente, retirando esse valor. Então, turma, seja bem-vindo a mais uma aula. Na videoaula de hoje, nós vamos aprender uma função que nós conseguimos extrair dados dentro de uma tabela dinâmica nas planilhas do Google. Normalmente, quando nós vamos fazer uma tabela dinâmica e nós queremos retirar os dados dessa tabela dinâmica, se você fizer a referência somente a uma célula em específico, quando essa tabela dinâmica sofrer alguma determinada alteração, pode alterar também a referência e não vai atualizar nessa referência que você fez. Eu vou lhe mostrar aqui como que funciona essa dinâmica e como que nós extraímos determinados dados da nossa tabela dinâmica e que isso seja atualizado a cada vez que também seja atualizado esta tabela dinâmica. Aqui eu estou com uma base de dados com cidade, tipo e valor, apenas para exemplificar aqui para vocês. E vamos fazer uma tabela dinâmica em outra página da nossa planilha. O que eu vou fazer aqui? Vou criar uma nova página. Aqui nesta nova página vamos inserir uma tabela dinâmica. Eu vou vir aqui na página 1, vou selecionar esta área que eu desejo importá-la para dentro para a tabela dinâmica. Venho aqui em cima em inserir e tabela dinâmica. Aqui eu posso criar em uma nova página ou em uma página existente. Eu vou clicar aqui em página existente para nós fazermos lá na página 2. Vou clicar aqui em selecionar o intervalo. Vamos lá na página 2 e clico aqui na primeira célula, na célula A1. Clicando aqui, eu vou colocar OK. Veja que já setou aqui página 2 lá na célula A1. Se você quiser criar uma nova página, não criar primeiro a página para depois inserir a tabela dinâmica, você também pode fazer. Aqui na página existente, página 2, na célula 1, clico em criar e ele já vai inserir esta tabela dinâmica. Aqui no canto direito da minha planilha, eu já tenho algumas configurações dessa tabela dinâmica. Aqui nessas configurações, eu tenho a primeira parte e a segunda parte. Aqui ele já dá algumas sugestões para eu adicionar nessa tabela dinâmica que vai atualizar aqui atrás de mim. Somar valor de cada tipo de cidade. Se eu clicar aqui, ele já vai atualizar aqui para mim. Cada cidade, o total geral e pelo tipo. Note que quando não tiver a cidade em questão para esse tipo, ele vai ficar em branco. E quando tiver, ele vai colocar estes valores. Eu posso somar valor para cada cidade por tipo e assim sucessivamente. Aqui eu tenho alguns critérios que eu posso adicionar. Isso aqui é sugerido, mas nós podemos colocar. Aqui nas linhas, se eu clicar aqui em adicionar, eu posso selecionar cidade, tipo e valor. Vamos colocar cidade para ver aonde que vai ser inserido esta cidade. Clicando aqui, veja que ele inseriu em linhas. Cidade ficou na primeira coluna. Eu vou deixar desta forma. E agora nas colunas. Vamos colocar nas colunas algum critério. Se eu colocar o tipo, ele vai colocar cada tipo em determinada coluna. Vou excluir aqui, vamos adicionar valor. Ele vai inserir cada valor na coluna. Neste caso, eu vou inserir mais um na linha, que vai ser o tipo. Então, eu vou ter cidade, o tipo, e depois eu posso inserir os valores. Se eu colocar na linha também os valores, ele vai ficar desta forma a minha tabela dinâmica. Mas o que nós queremos é colocar o valor total para cada tipo e em cada cidade. Para isso eu vou colocar aqui embaixo em valores. Clico em adicionar, valor, e agora eu tenho o valor. Ele vai fazer da seguinte estrutura. Vai pegar a minha cidade, que é o primeiro ramo aqui que eu tenho. Depois ele vai separar nos tipos e os valores. E uma linha de total para esta cidade que eu tenho. Se eu retirar a cidade e colocar somente o tipo, ele vai ficar o tipo tudo agrupado. O total, tipo A, B, C e D também. Eu vou fechar aqui, vamos deixar dessa forma a nossa estrutura para a gente fazer uma alteração depois nesta tabela dinâmica. Caso eu queira renomear também este valor, eu posso renomear posteriormente. Aqui nós vamos fechar a configuração da tabela dinâmica e nós já temos esta tabela aqui em cima.
Note que ele vem com alguns critérios aqui no cabeçalho. Eu tenho o tipo, que está aqui embaixo, e aqui ele mostrou sum de valor. Então ele está fazendo a soma dos valores para cada tipo que eu tenho. Caso eu queira alterar, eu posso dar 2 cliques aqui em cima, excluir esse sum de e colocar somente valor, que ele vai ficar normalmente. Aqui eu posso formatar também, colocar centralizado, colocar um negrito, enfim, eu consigo fazer estas configurações. Aqui o interessante, quando nós vamos trabalhar com uma tabela dinâmica que pode sofrer alterações, caso nós façamos aí uma referência a essa célula em específico, pode ter alguma alteração nessa tabela dinâmica e a referência ela alterar. Vamos vir aqui embaixo, vou vir aqui embaixo, pular 2 linhas e vou colocar uma referência para o total. Total, digamos que eu gostaria de retirar o total que eu tenho aqui. Se eu fazer uma referência aqui, ó, igual este valor que eu tenho, que é o 31 mil, dá um Enter, ele vai me trazer esse 31 mil. Caso eu vá aqui dentro da página 1 e adicione outro tipo, eu vou copiar algumas cidades aqui, Ctrl C, Ctrl V, e vou fazer outro tipo. Eu tenho A, B, C e D. Então vamos adicionar o tipo E. Vou colocar tipo E. Vou copiar esses valores aqui para baixo. E vamos colocar outros valores aleatórios. Vou utilizar a função aqui aleatório entre. Vou colocar de 1500, ponto e vírgula, até 2000. E vamos puxar aqui para baixo. Vou dar um Ctrl C, Ctrl Shift V para não ficar alterando estes valores. E vou copiar esta formatação de contabilidade aqui para baixo. Eu vindo aqui na página 2, não atualizou minha tabela, porque quando nós selecionamos essa tabela dinâmica, nós deixamos aquele intervalo em específico. Então, vou vir aqui em editar, e aqui em cima de mim, você pode ver que está de A1 até C11. Vamos tirar a referência do final, vou apagar aqui, vou dar um Enter, colocou até 100 mil. Já posso fechar essa configuração, e veja que agora ele pegou todos esses valores aqui e veio para 37 mil. Só deixa eu jogar aqui mais para baixo esse total. Veja que ele também alterou o valor que eu tenho. Então, o total aqui, que estava este total geral aqui de baixo, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Estava esse valor de 31.303 aqui embaixo. Vou dar um Ctrl Y para voltar essas alterações que a gente tinha feito. E agora ele ficou 11.207, que faz referência aqui ao tipo da coluna D. Só que eu quero o total geral, que seria este valor aqui de baixo, 37 mil. Então eu fiz uma alteração dentro dessa tabela dinâmica, mas a referência ela permanece intacta, ela fica ali fazendo essa referência à célula B6, que era onde que estava o total geral. Só que o total geral desceu 2 linhas, então eu precisaria fazer uma nova referência a esse total geral aqui de baixo de 37.963. Mas existe uma função que nós conseguimos aplicar que ele vai sofrer essa alteração quando nós atualizarmos a nossa tabela dinâmica. Eu vou voltar às alterações dessa tabela, dar um Ctrl Z, Ctrl Z. Vamos voltar para esta configuração. Já vou mudar um pouquinho aqui para baixo e vamos adicionar aqui total 2 eu vou colocar. E o total 1 é uma referência que nós fizemos a uma célula e aqui nós vamos utilizar uma função. A função que nós vamos utilizar é igual get pivot date. Ele vai extrair um valor agregado de uma tabela dinâmica. Uma função bem interessante aí quando nós trabalhamos com uma tabela dinâmica. O que eu preciso aqui é do nome do valor. Se eu abrir mais sua sintaxe aqui embaixo, veja que em sobre ele extrai um valor agregado a uma tabela dinâmica que corresponde aos títulos de linha e coluna especificados. Então, no nome do valor, que é o primeiro critério de sua sintaxe, é o nome do valor na tabela dinâmica para a qual você quer extrair os dados. Este valor aqui
vai ser o valor que eu tenho na coluna. Qual é a coluna que eu tenho ali dentro? Vamos colocar sempre entre aspas duplas, igual está aqui dentro, ó. Média do preço unitário. Então, nós vamos pegar o nome da coluna que eu tenho e desejo fazer a extração. Eu vou abrir aspas duplas, vou minimizar aqui. O que eu tenho, a coluna que eu tenho é a coluna de valor. Vamos colocar aqui valor para você ver como é que vai ficar. Ponto e vírgula, e eu tenho que fazer a referência onde está qualquer célula da tabela dinâmica. Eu vou fazer a referência aqui a 1. Vou dar um Enter e veja que ele trouxe 31.303. Eu colocando o nome da coluna e aonde está esta tabela dinâmica, eu já consigo extrair o total, o valor total desta soma, que seria 31.303. Agora nós vamos atualizar novamente essa tabela. Vou clicar aqui no lápis e venho aqui, atualizo. Vou atualizar aqui até a célula 15, até a linha 15 da minha tabela. Vou colocar 15, dar um Enter e vou fechar essa tabela dinâmica. Agora veja que no primeiro total que nós fizemos, que foi uma referência a uma célula, ele está travado nessa célula aqui, tipo E, deu 6.660. Mas onde nós aplicamos a função, ele foi diretamente para o total do valor, o total dessa coluna, que é 37.963. Então, sempre que eu fizer uma alteração nessa tabela dinâmica, independente de qual alteração eu faça dentro dessa tabela, eu consigo que essa função traga sempre o resultado. Ele vai atualizar a tabela dinâmica, esta função também vai ser atualizada com o valor total dessa tabela dinâmica. Existem outras dinâmicas que nós conseguimos fazer, fazendo a referência também ao tipo. Caso eu deseje retirar algum tipo dessa tabela dinâmica, eu consigo através desta função. Eu vou travar essas colunas aqui, essas linhas, e vamos aplicar aqui embaixo para ficar melhor aí na visualização. Digamos que eu queira pegar aqui o total tipo, pegar o tipo C aqui. Total do tipo C. Caso eu faça uma referência, igual nós fizemos anteriormente, se sofreu alguma alteração aqui, vem o tipo BA, por exemplo, aqui dentro, ou tipo B1, e a linha onde está o tipo C, ela desça, ou se fosse excluído o tipo B, que essa linha C, ela suba dentro dessa tabela dinâmica, ia sofrer alteração aqui dentro, e a referência iria continuar a mesma. Então, onde está referenciando ao tipo B ou ao tipo C, ele ia pegar outro valor, que não seria o valor que eu desejo. E, na verdade, eu fiz referência ao tipo B, né? Mas é ao tipo C. E com a função, nós também conseguimos fazer essa referência. Eu vou colocar aqui, deixa eu copiar aqui para baixo. Aqui é 2. Vou botar os dois pontos aqui atrás e aqui também. Aqui é sem utilizar a função e aqui vamos ver utilizando esta função. Vamos colocar novamente igual get pivot date, nome do valor, que seria o total aqui, a coluna que eu quero retirar este valor. Abro aspas duplas, coloco valor, fecho aspas duplas, ponto e vírgula. Qualquer célula da tabela, vou pegar aqui a referência de A1, ponto e vírgula. Coluna original. A coluna que eu quero fazer uma pesquisa ali dentro. Nós queremos fazer a pesquisa no tipo. Então vamos escrever aqui dentro. Aspas duplas, tipo, fecho aspas duplas, ponto e vírgula. E dentro do tipo, o que eu quero pesquisar ali dentro para trazer o resultado. Aí aqui eu posso fazer a referência ao tipo que eu tenho. Digamos aqui que seja o tipo C. Abro aspas duplas, vou colocar tipo C, fecho aspas duplas, dou um Enter. Veja que ele trouxe o mesmo valor que eu tenho aqui dentro. 4.437 e aqui também, 4.437. Eu vou excluir o tipo B lá da base de dados. Vou vir aqui na base de dados. Vou aplicar um filtro aqui dentro. Deixa eu aplicar um filtro. Vou filtrar pelo tipo e vamos excluir tudo que for tipo B aqui.
selecionar o tipo B, botão direito, excluir linhas. Então tenho o tipo A, C, D e E. Não tenho mais o tipo B nessa base de dados. Voltando lá na página 2, veja que sofreu alteração, não existe mais o tipo B. E aqui onde que eu fiz a referência para o tipo C, ele está trazendo 11.207, que é um valor errôneo. Ele está trazendo o valor da coluna D. Mas onde nós aplicamos a função, ele continua trazendo este valor, o valor de 4.437. Então, bem interessante nós utilizarmos desta forma. E ainda mais, nós conseguimos fazer uma pesquisa ali dentro e com a ajuda de uma validação de dados, um menu drop-down, eu consigo fazer a seleção deste valor. Bem interessante também. Eu vou voltar aqui com o tipo B. Vou puxar esta função aqui para baixo. Vou deixar ainda a referência em A1. E aqui onde está escrito tipo C, eu posso fazer a referência a algum local da minha planilha. Vou apagar. Vou fazer referência aqui a primeira célula do lado, a primeira coluna. E aqui nesta primeira coluna nós vamos adicionar uma validação. Como você já sabe, vem aqui em cima em inserir, lista suspensa de um intervalo. E vamos selecionar aqui este intervalo que eu tenho aqui dentro. Nós também poderíamos selecionar o intervalo lá da base de dados. Para isso é só vir na página 1, seleciono aqui desde a célula A2 para excluir aqui o meu cabeçalho, dou um OK, vou somente mudar em opções avançadas para seta e concluído. Fechando, agora sim eu tenho os tipos da minha base de dados. Vou colocar aqui tipo C. Ele já vai trazer esta referência. E se eu vir aqui e excluir o tipo, vou excluir o tipo B aqui dentro, voltar na página 2, ele continua trazendo. Aqui, onde que nós fazemos a referência, ele está trazendo o valor errado, mas utilizando esta função, a função getPivotDate, onde que ele vai pegar algum valor da base de dados dessa tabela dinâmica, nós conseguimos fazer estas referências da tabela dinâmica, retirando os valores e mesmo que sofra alteração a tabela dinâmica, nós conseguimos retirar o valor exato lá de dentro. E até aqui com a validação de dados, sempre que eu selecionar, ele vai atualizar automaticamente, retirando esse valor da tabela dinâmica. Lembrando que já existe clube de membros aqui do canal, com dinheiro de um cafezinho você apoia demais meu trabalho por aqui, tem acesso antecipado às videoaulas e aulas exclusivas aqui do canal, além de vários outros benefícios. Caso você queira entrar para o clube de membros, já está disponível aqui embaixo. E se essa videoaula te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o like, comenta o que você achou desta videoaula. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo e ela pode virar uma videoaula aqui para o canal. Eu vou deixar uma playlist de planilhas do Google para você dominar essa ferramenta aqui do lado. Nós nos vemos nestas videoaulas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso nas planilhas.